Bom, vamos agora ao passo a passo do vestido número 2 desse projeto Coleção Primavera. E para você que caiu de paraquedas nesse vídeo, esse é um projeto muito fofo que eu já dei início postando o vídeo do vestido número 1 e vídeo também do passo a passo do corpinho em pintura do rosto. Não se preocupe porque esses vídeos estarão linkados aqui na descrição para que você possa assistir na sequência todo esse projeto maravilhoso que eu tô fazendo, especialmente para comemorar a chegada da primavera. E quem já está acompanhando, já viu o passo a passo desse vestidinho aqui, o vestido número 1, super fácil, gente, para você que está iniciando, sem muitas complicações, várias dicas. Esse é o primeiro de 4 roupinhas que eu estou elaborando nesse projeto, para que você possa dar o pontapé inicial para um catálogo com as suas 4 primeiras peças, para divulgar para suas clientes. Aqui na descrição também tem um link de WhatsApp para você entrar em contato comigo. Você pode adquirir esse projeto pagando no Pix ou no cartão. São moldes em PDF. Após a confirmação de pagamento, você já recebe o seu arquivo prontinho para imprimir e começar a fazer o mais rápido possível as suas peças. Agora vamos ao passo a passo do vestido número 2. E para fazer esse vestido, vocês vão precisar dobrar o tecido. Eu coloquei aqui estampa com estampa. Posicionei os moldes, são 3 moldes, tá? Então, nós temos o molde da frente do vestido, costas 1 e costas 2. Vocês vão ver lá no projeto, tá? E aqui, eu risquei usando cada molde e depois recortei, deixando margem de costura aqui em toda a volta. Depois que riscar, você vai deixar alfinetado, porque depois vamos fazer uma montagem. Por enquanto, a gente não costura nada. Aqui, nessa parte da frente, no busto, eu vou tirar esse primeiro tecido e nós vamos fazer um detalhe, que é opcional, mas eu acho bem interessante deixar algo decorando o busto, que é recortar um pedaço de tecido, a medida também vai estar lá descrita. E você vai dobrar dessa forma, passar o ferro e encaixar aqui na frente desse vestido, desse busto, tá? Então, você põe bem no meio e vai fazer uma costura bem aqui na bordinha e outra aqui com o ponto reto da sua máquina. Depois, você vai costurar 2 botões decorativos, tá? É só para deixar esse vestido um pouco mais charmoso, com um detalhe, mas se não quiser fazer também não é obrigatório. E esses botões você vai precisar costurar, tomando cuidado de deixar o espaço aqui embaixo que a gente vai precisar para poder costurar a parte de baixo do vestido. Não pode costurar aqui muito embaixo, porque vai atrapalhar a costura depois. E aqui em cima da mesma forma. Então, deixa eles mais próximos aqui, porque a gente ainda vai fazer uma costura aqui em cima e outra embaixo. Ou então, você deixa para aplicar os botões depois, tá bom? Costura feita. Essa daqui eu vou reservar. E agora, vamos pegar uma dessa e outra dessa aqui, tá? E vamos unir ombro com ombro. Essa aqui também. A gente alfineta e faz uma costura em cima do risco aqui, iniciando no corte do tecido, tá? Vou alfinetar aqui para facilitar. E vou para a máquina. E se você ainda não deixou o like nesse vídeo, aproveita para não esquecer, isso me incentiva a trazer mais tutoriais aqui para vocês. Então, inscreva-se se você é nova por aqui e deixe o seu like para apoiar o canal. Olha só, alfinetei. Essa parte mais alongada ficou pro lado esquerdo e essa mais curtinha aqui pro lado direito. Depois vocês vão entender o porquê. E agora eu vou fazer uma costura aqui unindo essa parte do ombro, tá? Com retrocesso no começo e no final e aqui também seguindo em cima do risco. Já fiz as costuras nessa parte e agora a gente vai fazer
a mesma coisa, só que mudando aqui algumas partes, vocês vão entender. Lembra que nessa parte aqui, nós temos a parte alongada para o lado esquerdo, onde foi costurada. Já que a gente vai posicionar e ela vai ficar no lado direito, tá bom? É assim que funciona, porque senão não vai bater certinho na hora de unir essas duas partes. Então, aqui, ó, costurei no lado esquerdo, aqui eu vou costurar no lado direito, e vocês vão ver que dá certo. Atentem-se a esses detalhes, assistam o vídeo de novo, dá pausa, para que vocês consigam fazer aí sem nenhuma dificuldade, sem precisar desmanchar. Ó, essa outra parte aqui mais curtinha, ó, fica pro lado esquerdo dessa vez. É só unir ombro com ombro e fazer a costura da mesma forma que fizemos ali na outra parte. Vou pra máquina fazer rapidinho e volto para mostrar. Já temos aqui as costuras nos ombros feitas e agora nós vamos unir as duas partes, tá bom? Então, aqui, ó, a parte mais alongada tá costurada no lado direito, aqui no lado esquerdo. E vamos unir frente com frente. Fazendo dessa forma, essa parte alongada vai bater certinho frente com essa outra, entende? Então, se fizer dessa forma que eu tô explicando, vocês não vão errar. Então, aqui, ó, vamos unir tudo. Alinhar bem. Aqui, a gente abre esse tecido onde foi costurado, vinca para poder facilitar na hora de fechar. E agora, é só alfinetar bastante para facilitar na hora da costura. Põe costura com costura aqui no ombro. Procura deixar isso o mais alinhado possível, tá? A gente precisa deixar uma abertura para poder desvirar tudo isso. E geralmente eu gosto de fazer a marcação nessa parte mais alongada aqui, ó. Eu faço um risquinho aqui e outro aqui, indicando onde eu vou... por onde eu vou desvirar, tá? Olha só como fica. Tudo alfinetado. E agora, nós vamos fazer a costura. Eu vou começar aqui. Aqui ficou a marcação, onde vou desvirar. Então, vai ficar aberta essa parte. Vou iniciar com retrocesso aqui. E vou seguindo em cima do risco. Então, eu passo aqui pela parte arredondada, seguindo pela gola. Vou passando por aqui, sigo costurando pela cava e vou costurando novamente aqui pela cava, sigo a costura e finalizo aqui com retrocesso de novo, tá bom? Então, vai ficar tudo costurado até aqui e vai ficar essa abertura. Depois que fizer essa costura, gente, é só dar uns piques nesses cantinhos aqui, tá? E principalmente nessa parte arredondada da gola, vou cortar o excesso do tecido desse detalhe branco, ó. Vou dar vários piques aqui na cava também, principalmente, para que não fique repuxando. Depois que a gente desvirar isso aqui, né, depois de costurar, dar os piques, a gente vai desvirar e vai passar o ferro. Aí vai ficar tudo bem certinho, vocês vão ver, tá bom? Então, eu vou para a máquina fazer a costura, vou dar os piques, cortar excesso de tecido e vou desvirar para passar o ferro.
Bom, essa parte já tá costurada, o próximo passo é desvirar por essa abertura. Então, eu começo por aqui, empurrando, pode ser até com a pontinha aqui do lápis, ó, essa parte da borracha, e vai passando, desvirando tudo isso aqui até sair por essa abertura, tá bom? Aí, passo o ferro pra gente continuar. Bom, depois que eu desvirei, passei o ferro e agora é só unir frente com frente e fechar as laterais com uma costura. Existe outra forma de fechar essas laterais, mas essa é a mais simplificada para quem está iniciando, então é só você costurar aqui com retrocesso no começo e no final e aqui também, tá bom? Aí depois é só desvirar. E o próximo passo, gente, é cortar a parte de baixo desse vestido e eu vou explicar aqui tudo o que eu fiz, a sequência para vocês fazerem sem dificuldade. Primeiro, vocês vão cortar o retângulo na medida que tem lá no projeto. E aqui na parte de cima, vocês vão primeiro dobrar para o lado avesso, uma vez, e fazer uma costura com um ponto zigue-zague de uma ponta até a outra, tá bom? Depois que fizer essa costura aqui em cima, você faz uma costura embaixo, só que com um ponto reto. Você vai dobrar aqui pro lado avesso 2 vezes, olha só, a costura ficou bem fininha aqui. Costurei aqui de uma ponta a outra com um ponto reto, então você dobra 2 vezes e costura, tá? Depois que fizer essa costura, essa bainha aqui, o próximo passo, gente, é costurar no lado aqui da frente, né, do tecido, da estampa, um bico bordado, rendado, enfim, do jeito que você quiser, tá? E se quiser também, mas eu acho interessante você decorar essa parte. Então, aqui eu costurei de uma ponta a outra esse bico de renda sintética, você pode usar de algodão, enfim. E depois de costurar essa renda, o próximo passo é você dobrar aqui as laterais 2 vezes pro lado do avesso. Foi o que eu fiz aqui, ó, tá? Dobrei 2 vezes e fiz uma costura daqui de cima até embaixo, com retrocesso no começo e no final, tá bom? Do outro lado, faz a mesma coisa, dobra 2 vezes e faz a costura para ser o acabamento aqui das laterais. Depois de fazer essa costura aqui na lateral, você vai fazer uma costura com um ponto bem grande da sua máquina, aquela costura que a gente sempre faz para franzir. A minha máquina, eu coloco no número 4, você vê aí na sua máquina qual é o maior número, e você vai fazer uma costura sem dar retrocesso, tá, gente? Aqui, depois do acabamento, tá? Depois do acabamento da dobrinha aqui, você faz uma costura bem próxima do zigue-zague, aqui em cima, tá? Você vai fazendo de uma ponta até a outra. Então, o segredo tá em fazer essa costura sem dar retrocesso, com um ponto grande que é para facilitar na hora de puxar para franzir. E essa costura você vai iniciar depois do acabamento aqui, ó. Comecei aqui e vai finalizar antes do acabamento desse outro lado, tá bom? Agora, depois de fazer essa costura, você vai fazer outra embaixo dela, tá? Então, são 2 costuras com um ponto bem largo, bem grande, uma embaixo da outra. Então, iniciei aqui, depois do acabamento, e finalizei a outra da mesma forma, antes do acabamento. Então, ficaram 2 costuras. E agora, para franzir, você vai puxar os 2 fios daqui do lado avesso, né? Já que foram 2 costuras, e vai puxar assim, ó, para franzir. Puxa com cuidado para não romper essa costura e você vai franzir isso aqui até ficar na mesma medida da base do busto do nosso vestido. Aqui do outro lado também, ó. Tô puxando os 2 fios daqui do lado avesso e vou franzindo, deixando isso aqui tudo arrumadinho, bonitinho, para encaixar na outra parte do vestido, tá? É isso que você vai fazer. E você vai franzir, ó, exatamente para bater de uma ponta até a outra aqui, tá? Então, você vai encaixar depois, começando bem aqui na dobrinha mesmo.
e vai alfinetando ou prendendo com clipes até aqui, tá? Vai ficar tudo franzidinho nessa mesma medida. Prontinho, gente. Depois de alfinetar, franzir, né? E alfinetar toda essa parte de baixo, a parte de cima do busto, aí sim eu fiz uma costura com retrocesso no começo e no final, ponto reto da máquina, tá? E essa costura fiz de uma ponta a outra para prender essa faixa de tecido. Depois, desmanchei aquelas duas costuras que a gente fez com um ponto grande, que era para poder facilitar na hora de franzir. Após a costura, você já pode desmanchá-las, elas não vão servir para nada. E ficou assim. Esse é o resultado depois que você costura e desvira. Olha só. Um vestido bem bonitinho, ficou todo franzido aqui, ó, nessa parte de cima. E o próximo passo, gente, é escolher a forma de fechar esse vestido. Você pode usar velcro, você pode abrir casinha de botão na sua máquina, ou então você pode usar o botão de pressão de plástico. Tem vídeo mostrando lá na playlist de dicas como aplicar o botão de pressão de plástico. É só assistir com calma e eu vou deixar também aqui na descrição o link de compra da Shopee, do alicate e dos botões, tá? E o alicate eu também comprei na Shopee há muitos anos. E depois que eu aplicar, eu volto para mostrar para vocês, mas é basicamente isso. O vestido já tá pronto e também vou costurar os dois botões decorativos aqui na frente. E olha só como ficou o vestido, gente, muito fofo, né? Aqui eu já apliquei os botões de pressão de plástico e aqui na frente costurei os botões decorativos. Soltem a criatividade na hora de decorar, caprichem nas costuras e cliquem aqui na descrição do vídeo porque já tem o tutorial do vestido número 3, então é só clicar. E se você caiu de paraquedas nesse vídeo, não tem problema porque eu tô deixando na descrição de cada um os vídeos na sequência, tá bom? Vídeo do corpo, da pintura, do rosto, enfim. Eu aguardo vocês nos próximos vídeos. Beijos, tchau, tchau!